para você? Eu fico muito feliz, né, porque a gente vai receber alunos lá no ensino superior capacitados para criticamente abordar o conteúdo, porque na medida em que a gente disponibiliza uma série de casos, uma série de conteúdos que pressupõem, obviamente, um aluno capacitado para absorver aquela informação e de dar uma devolução com aquela informação que recebeu, sem sombra de dúvida, nós vamos receber alunos cada vez melhores lá no ensino superior. Fico muito feliz de ver isso. Exatamente. Bem, nós também temos a presença aqui no estúdio da professora Ângela, que é a coordenadora pedagógica do Bom Jesus Divina, em que as meninas, a Júlia e a Valéria, desenvolveram esse trabalho na mostra. Por favor, professora Ângela, como você percebeu, como você observou o envolvimento, o comprometimento das alunas durante o trabalho, tanto na montagem, desenvolvimento e depois com a exposição na mostra? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada pelo convite, Regina, né, pela nossa participação aqui nesse momento. Nós realizamos essa mostra do conhecimento uma vez ao ano em todas as unidades do Bom Jesus. E realizávamos sempre até o 8º ano. Então, trabalhos que as crianças produziram durante o ano letivo eram apresentados nessa mostra. E esse ano em especial, nós convidamos o ensino médio para participar e ficamos encantados com a busca, com a pesquisa e com os trabalhos realizados. A gente percebia assim no olhar, a euforia de buscar conhecimento junto aos professores, montando maquetes, tudo que viesse ilustrar da melhor maneira o trabalho realizado por elas. E chamou bastante atenção o trabalho da Valéria e da Júlia. Havia outros tantos trabalhos também com temas bastante interessantes, mas pela interdisciplinaridade que a Júlia e a Valéria colocaram nesse trabalho, que elas conseguiram a reunião de várias disciplinas com olhar para o tema central, que era a água. Isso foi bastante producente e enriquecedor também para a vida escolar de ambas, não é? Com toda certeza. Obrigada pela participação. Obrigada. Bem, vamos chamar então o nosso primeiro intervalo e vamos deixar a nossa primeira questão norteadora também. A primeira questão norteadora com relação ao tema de hoje tem a ver com de que forma a água vem sendo viabilizada como conscientização e cooperação para as questões sociais. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Está abordando a área de direito e o tema, o direito de uso à água. Implicações e aspectos sociais a partir daí. No primeiro bloco, nós fizemos uma introdução. O advogado ambientalista Rafael Filipim, que está conosco no estúdio, abordou para nós como a nossa legislação brasileira vem desenvolvendo os aspectos legais com relação ao meio ambiente. Também as alunas do primeiro ano do ensino médio do Colégio Bom Jesus comentaram como foi o interesse, o que despertou, o que motivou com que elas fizessem a pesquisa a partir do tema da água. E também a professora Kátia colocou para nós os aspectos sociais e a importância do trabalho interdisciplinar a partir de um tema gerador. Bem, Rafael, durante o intervalo, rapidamente, nós levantávamos os aspectos que nos interessam a partir desta questão norteadora, com relação à privatização, os aspectos territoriais, também os dados de mortalidade que as alunas começaram a levantar para nós, citaram pelo menos, e como nós podemos tratar com esses dados pelo direito ambientalista. No Brasil, Regina, nós temos uma peculiaridade que em outros lugares do mundo não existe, que é a impossibilidade da apropriação privada
de algumas dos setores organizados da economia do recurso ambiental denominado água. Então, a água no Brasil, ela é um bem público que é concedido aos usuários, aos setores usuários que têm interesse em utilizar. Agora, a gente sabe que o conceito de privatização, ele é um conceito um pouco mais amplo do que simplesmente a apropriação privada por meio de uma compra e venda. A gente sabe que quando a gente olha para o mundo e verifica episódios de privatização da água, nós estamos vendo o quê? Alguns setores, ou países, ou mesmo certas comunidades que se apoderam do uso da água, impedindo que outras comunidades, ou impedindo às vezes até que outros países tenham acesso àquele mesmo recurso hídrico. Então, vamos verificar que há vários julgamentos na Corte Internacional de Justiça de conflitos entre países. Por quê? Porque um país impede o acesso do outro àquele recurso hídrico. Ou ainda, uma determinada área de exploração daquele recurso hídrico que impede os demais de terem acesso e de modo a criar conflitos econômicos, que têm repercussão econômica e que às vezes, e muito infelizmente, também têm desdobramentos sociais catastróficos, né? Porque nós sabemos que toda vez que uma população é impedida de ter acesso à água, a sobrevivência dessa população fica inviabilizada. Professora Kátia, como a sociologia, então, tratou dessas questões no encaminhamento e na orientação do trabalho que as alunas desenvolveram? Na verdade, a sociologia esteve presente nesse trabalho por conta das leituras e investigações a respeito do âmbito social. E a sociologia ambiental, ela esteve presente a partir da década de 70, mais ou menos, com o sociólogo Frederick Buttle, que estadunidense. Na verdade, ele trouxe esse viés da sociologia, essa subdivisão da disciplina para a questão da sociologia ambiental e também para a política, muito atrelado à política, sem dúvida, porque o tema é extremamente político. E na verdade, assim, as questões ambientais ligadas ao ano da água, por conta da conscientização, como um recurso vital mesmo, e como as sociedades dão esse encaminhamento para o poder da água e a relação do poder sobre a água. E a questão matemática do planeta Terra, não como só investigação matemática, mas como investigação e pesquisa para que os orientandos e os professores, os educadores, pudessem colaborar, orientar para todo esse processo dinâmico que é o planeta. Todas as disciplinas presentes nessa leitura, nessa proposta de investigação. E a sociologia, claro, como um tema social, e todas as relações da sociedade estão atreladas à sociologia, nós pudemos perfeitamente conversar a respeito. Vocês trouxeram mais algumas fotos para que nós colocássemos no segundo bloco, é isso? Então eu vou chamar que as fotos sejam colocadas e eu gostaria que a Valéria e a Júlia fossem colocando para nós, então, alguns detalhes sobre essas imagens. Vamos ver, então. Então, esse gráfico, ele demonstrava a quantidade disponível de água por habitante em cada continente. O continente que tem mais água é a Oceania, depois a América do Sul. Está ao lado da América do Sul. Certo, no lado esquerdo, direito, ali pelas garrafinhas. A Oceania é o que tem mais água, do lado esquerdo. Certo. Depois vem a América do Sul, depois a América do Norte, depois a África, Europa e Ásia. E por mais que a África tenha mais água que a Europa, a África tem mais conflitos. Porque a Europa ela é a Europa que... Talvez naquela imagem ali nós possamos ver melhor como as garrafinhas estão com o conteúdo de água. É um gráfico pictórico. Certo. E, assim, por mais que a Europa tenha menos água que a África, a África tem mais conflitos porque são empresas europeias, normalmente, que privatizam a água de outros lugares. E a África utiliza muito do sistema plantation, que é uma grande propriedade de monocultura, que utiliza de mão de obra escrava, e toda essa monocultura vai ser exportada. Então, assim, é como se fosse água, só que em um vegetal que está sendo transportado. E normalmente é transportado para a Europa.
Ou seja, a Europa normalmente não usa da sua própria água para plantar. A Europa normalmente vai importar. E também tem toda a questão da privatização da água. A questão da privatização da água está retratada um pouco nesses circulinhos que nós fizemos e que nos ajudou um pouco a explicar para o público a respeito da privatização da água. Inclusive ali no primeiro quadrinho é retratada a privatização da água que é apoiada pela Nestlé. Tá, veja, só para o nosso público entender, quando você fala no primeiro quadrinho, que é o primeiro círculo, que fica ao lado direito da nossa tela, isso. O último, né, do lado esquerdo, de baixo para cima, é isso? Isso. Certo, ali então tem uma foto e essa foto é do... Peter Babreck, que é o presidente do grupo Nestlé. Presidente da Nestlé. Fala em um vídeo que se tornou viral, certo, que ele apoia a privatização da água, porque ele fala que a água deve ser vista como um bem alimentício e não um direito humano. Então ele fala que ele apoia a privatização, mas ele tem a maior empresa de água engarrafada do mundo, que é a Pureza Vital. E existem lugares que a Pureza Vital mesmo privatiza a água, como o Wellington Country, que eles têm o direito de tirar dos aquíferos 1 milhão de metros cúbicos por dia, pagando apenas $3 e lucrando $2 milhões com esse $1 milhão. Só que tem épocas em que esse aquífero está em escassez de água, só que a Nestlé ainda assim tira 1 milhão de metros cúbicos, não tendo água suficiente para a população. Então, ele fala que apoia essa privatização, ele diz que está apoiando porque as pessoas esbanjam a água, mas, na verdade, é porque eles querem privatizar mesmo. Certo, porque aí estão os aspectos econômicos envolvidos aí, não é, Rafael? Os conflitos que existem hoje em torno da água, eles vão ficando cada vez mais agudos, por quê? Infelizmente, durante os 30 anos, os últimos 30 anos em que nós tivemos um desenvolvimento industrial sem uma preocupação maior com o ambiente no qual esses empreendimentos estavam instalados, fez com que muita quantidade de água fosse inviabilizada para o uso dos próprios processos naturais e do próprio ser humano. Então, o que acontecia? Nós tivemos uma atitude perdulária em relação aos recursos naturais e, de fato, isso criou uma certa escassez em alguns locais de água. Então, onde há escassez desse recurso natural, nós vamos ter conflitos em relação ao seu uso. Agora, que de fato uma política responsável em relação à oferta, em relação ao uso e principalmente em relação à renovação desse recurso, nós evitaríamos esses mesmos conflitos. De fato, no Brasil, nós temos episódios até semelhantes, né, com esse que a aluna acabou de nos narrar, porque em alguns locais existe a exploração da chamada água mineral, que ela é engarrafada e é vendida nos supermercados para que as pessoas possam utilizar. E ao mesmo tempo, os mesmos aquíferos são utilizados para quê? Para o abastecimento público, para o abastecimento inclusive da indústria, e em certos momentos do ano, onde a sazonalidade faz com que haja uma menor oferta, nós tenhamos conflitos. Aqui, na própria região metropolitana de Curitiba, nós temos o episódio do aquífero Karst, que é explorado também para engarrafamento de água, é explorado para o abastecimento público e também um dos motivos pelos quais nós temos problemas de desabamentos geológicos aqui na região norte da cidade. Então, Almirante Tamandaré, Colombo, tem vários episódios de desabamento nas cidades em função da exploração do aquífero Karst. Então, isso mostra que esse problema pode estar aqui ao nosso lado e nós precisamos do quê? De muita maturidade, muita calma, muita parcimônia para enfrentar esse tipo de conflito. Valéria, naquele gráfico que você estava apontando para nós, em que nós comentamos o primeiro círculo, onde aparece o presidente da Nestlé, havia também a bandeira de alguns países. É isso, Valéria? Você pode comentar? Eu vou pedir novamente que aquela imagem seja colocada na tela para você comentar. Havia ali, Valéria, por favor, aponta para nós. Então, por exemplo, o círculo que está no centro de todos, certo, que é o círculo que explica um pouco sobre a privatização no Reino Unido. Ali há uma imagem da Margaret Thatcher, que
apoiava... Está pequeno, na tela nós não conseguimos Isso. identificar, mas está representado o círculo para o Reino Unido, é isso? Isso. Certo. E no caso ali foi retratada a Margaret Thatcher, que apoiava a privatização, não só da água, mas de todos os setores. E ela apoiava a privatização porque ela dizia que o dever do Estado é só apenas comandar bem as finanças do país. E que se as finanças forem bem comandadas, então ela dizia que se as rédeas estiverem seguras nas mãos do governo, então o resto correrá bem. E é por isso que ela, inclusive, apoiava a privatização da água. Certo. Aí havia também a bandeira de um outro país colocado ali no círculo. É isso? Vamos chegar lá então, Valéria. Que houve o caso da privatização e que a população foi negada ao acesso da água. É isso? Sim. Isso ocorreu na Bolívia. Você colocou ali no círculo? Está representado? Está Porque- representado. Ai, É neste? nesse. Sim, é naquele do canto da direita, de O baixo para cima. Certo. O último de baixo para cima. Então, só Isso. para colocar para o nosso telespectador que, na verdade, essa exposição era colocada durante a mostra que vocês fizeram no colégio. E vocês fizeram esses gráficos, né? Primeiro com o uso das garrafas, com uma quantidade de água, para explicar quanto cada país, cada continente tem a sua disponibilidade, na verdade, de água e também os conflitos internacionais que correm. Então, vamos lá. Diga para nós, Valéria, por favor. Então, nesse círculo que foi citado, ao conflito que ocorreu na Bolívia, que no caso foi na cidade de Cochabamba, e foi um marco muito grande que mostrou que a população tem o poder de voz. Porque o que aconteceu nessa cidade? Houve a privatização da água, porém já havia uma privação de água muito grande para a população, pois nem todos tinham acesso à água potável, quando ela estava nas mãos do Estado. Porém, após a privatização, inclusive a água da chuva foi privada de ser utilizada pelos moradores. Então, houve uma grande mobilização de todas da cidade e se conseguiu